Se você está no começo da carreira ou estudando programação para entrar no mercado, em algum momento você já deve ter ido atrás sobre quais frentes de programação dá para você se especializar e, inclusive, já deve até ter ficado entre duas, né? Será que eu estudo back-end ou front-end? Será que tem uma área melhor, né, do que a outra para começar e ter mais sucesso na hora de conseguir uma vaga no mercado de trabalho? É sobre isso que a gente vai falar no Café com Rafa de hoje. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café. E o papo de hoje vai ser sobre uma dualidade que faz muita gente ficar na dúvida, né, na hora de começar a estudar programação e que depois de um tempo pesquisando, geralmente a galera fica entre essas duas frentes, back-end e front-end. E aí, é claro que existem várias outras frentes, como mobile, software embarcado, ciência de dados, inteligência artificial, DevOps, QA, security, enfim. Mas a questão é que essas outras áreas geralmente, nem sempre, tá? Mas geralmente precisam de um pouco mais de experiência em TI. Elas precisam de ferramentas mais complexas que podem ser difíceis para quem está começando. E algumas áreas podem precisar, inclusive, de conhecimentos de física ou matemática mais avançados e, claro, o mercado tende sempre a buscar profissionais mais experientes nesses casos. E também, além do front-end e do back-end costumarem ser mais abordados em cursos, em faculdades, etc., essas frentes também são um pouco mais concretas, né? A visibilidade do trabalho é um pouco maior, o que geralmente acaba encorajando mais as pessoas a começarem por elas. E antes da gente comparar uma com a outra, né, e tentar entender qual que é a melhor opção para quem está começando, a gente precisa colocar todo mundo na mesma página e falar sobre as diferenças entre uma e outra. Então, para começar, vamos para as definições, tá? O front-end, como o nome já indica, é a parte de uma aplicação que os usuários interagem ali diretamente, né? Ali é a fachada. Então ele tem que ser atraente, funcional, fácil de usar, e é no front que fica a implementação dos botões, das telas, dos campos de texto, das animações, enfim, toda aquela parte visual que o usuário pode ir lá e clicar e mexer, interagir, beleza? Já o back-end é tudo que rola ali por trás das cortinas, então toda a parte de lógica de negócio, comportamento do aplicativo em si, né, o processamento dos dados, a comunicação com o banco de dados, né, checagem de login, se o usuário pode acessar aquele recurso ou não, verificação de senha, enfim, né? Então é toda aquela parte que você não vê diretamente, mas que está ali rolando, né, por trás de tudo e fazendo tudo funcionar. Então no front, hoje em dia, né, se usam várias tecnologias como HTML, CSS, JavaScript e, claro, os frameworks como React, Angular, Vue, enfim. E já no back-end rolam algumas outras, como Python, Java, Ruby, o próprio JavaScript, quando você roda ele no Node.js, e várias outras tecnologias, claro, né? Essas daqui que eu citei são só alguns exemplos, beleza? Enfim, galera, em resumo, é mais ou menos isso, né? O importante é todo mundo já saber meio, mais ou menos assim, por cima, né? Quais as diferenças e quais as tecnologias se usam em cada frente. Então agora vamos falar sobre a questão da escolha. O que faz mais sentido escolher no início da carreira, né? E o que a maioria das pessoas acaba escolhendo e por quê, né? Bom, como tudo na programação, a resposta curta para essa pergunta é depende, né? Mas depende do quê? Depende dos vários pontos de vista que você pode ter e do que você mais valoriza de fato, né? De acordo com o seu perfil. Mas como assim, Rafa? Eu não entendi. Eu vou te explicar. O primeiro ponto que você tem que avaliar é o seu perfil profissional. Se você é uma pessoa que gosta mais de design, cores, formatos, gosta de criar interfaces, né, que se preocupa com a questão da estética do negócio, né, do ponto de vista também da usabilidade, ou seja, do quão fácil é para uma pessoa usar a aplicação, provavelmente você acaba se inclinando mais para o lado do front-end. Agora, se você curte mesmo um quebra-cabeça, problemas complexos, estruturar dados, trabalhar com muita lógica, né, e nas regras de negócio da aplicação, de repente o back-end pode ter mais a ver com você. Mas beleza, Rafa, legal, agora eu tô curioso. Dentre essas duas, qual é a frente que as pessoas geralmente costumam escolher mais? Pois é, galera, a grande maioria das pessoas, né, que estão começando a programar agora, elas têm uma tendência muito maior a acabar optando pelo front-end, pessoal. E por que isso?
Porque o front tem uma natureza um pouco mais fácil de visualizar, né? Ele é mais tangível. Tipo, cada linha que você altera pode influenciar diretamente na aparência da aplicação, e isso muitas vezes se reflete na interface gráfica exatamente na hora em que você faz a atualização. Então, você meio que vai programando e vai vendo as mudanças acontecerem. Isso costuma motivar mais as pessoas porque você consegue apresentar melhor o seu trabalho, né, de uma forma mais visual. E até pessoas totalmente leigas conseguem perceber o que você acabou de construir. Então vamos dizer assim que o front ele é mais motivante para os programadores iniciantes. Já o back-end você meio que pode não conseguir ver ele assim de uma forma concreta, né? Ele não é muito aparente, principalmente para quem está começando. Então imagina só, você implementou vários endpoints, escreveu uma API que salva coisas no banco, né? E enfim, busca coisa, etc. Mas está tudo ali no código, nas ferramentas de debug, enfim, muitas vezes você não vai conseguir um meio bonito de exibir aquilo, né? Até porque a exibição para um usuário final é mais a função do front e não do back, né? Então aí você vai lá e chama a sua mãe para ver o seu trabalho e ela olha e fala: ah, legal, mas eu não entendi nada, né? O que provavelmente não aconteceria no front. Entende a diferença? Então, pessoal, essa falta de visibilidade do back-end muitas vezes acaba desmotivando, né, as pessoas que estão aprendendo, porque ela pode não ser assim tão recompensadora num primeiro momento, né? Então vamos dizer que esse é um dos primeiros motivos que faz uma quantidade bem maior de pessoas decidir estudar front ao invés de back-end, ou seja, a tangibilidade, beleza? Bom, e continuando, um outro ponto importantíssimo aqui é a questão da profundidade de cada frente. Tá? O back-end, por exemplo, geralmente vai exigir um conhecimento mais aprofundado, assim, de algoritmos, estrutura de dados, de arquitetura do sistema como um todo. Tá? Ele também tem uma gama bem maior de tecnologias e frameworks, então você, além da linguagem de programação e do framework, você tem outras tecnologias que em algum momento vai precisar aprender a usar, tá? Como, por exemplo, banco de dados, tópicos, filas de mensagens, cache, monitoramento. Vai ter que se preocupar muito mais com a arquitetura das aplicações, né? E como elas são divididas. Enfim, de qualquer forma, o back-end, na grande maioria das soluções que a gente tem no mercado hoje, costuma ter um conjunto de ferramentas e tecnologias bem mais diversificado, né? E é aquele negócio, né, galera? Como dizia o tio Ben, com grande poder vem grandes responsabilidades. Então, trabalhar com back-end e, consequentemente, com esse tanto de tecnologias conversando, pode ser bem mais desafiador, tá? Já o front-end também tem seus vários pontos de complexidade, bibliotecas, né, afins. Também tem uma organização arquitetural, mas ele costuma trabalhar com uma quantidade bem menor de tecnologias e estruturas. E aí é que uma coisa meio natural, né? Que alguém que está começando, né, ou acabe olhando esse cenário todo, coloque as complexidades numa balança e acabe, vamos dizer assim, se sentindo mais confortável em estudar front-end do que back-end. Agora existe uma contrapartida nessa história toda que precisa ser analisada com bastante carinho, viu, galera? Que é a demanda de mercado. E o que isso significa? Significa duas coisas. A primeira coisa é que na maioria dos projetos nas empresas, não em todos, tá? Mas assim, na maioria existe uma necessidade muito maior de desenvolvedores de back-end do que de front-end. Então é algo bem comum numa empresa X, que tem, sei lá, 100 desenvolvedores trabalhando numa aplicação, você tem um time de, por exemplo, 10 pessoas trabalhando com front e umas 50 com back-end, tá? E o restante distribuído em DevOps, QA, enfim, em outras áreas. E por que isso? Porque primeiro que o trabalho em front-end costuma render muito mais do que o trabalho no back, por causa da menor quantidade de tecnologias que precisam ser usadas e do nível de lógicas envolvidas. Tá? E aí, consequentemente, 3 ou 4 desenvolvedores front-end costumam conseguir, às vezes, construir quase toda uma estrutura visual de uma aplicação, enquanto a parte do back-end, né, com a qual essa estrutura se comunica, vai precisar de, sei lá, de umas 15 ou 20 pessoas, inclusive, né, de vários níveis de senioridade. É claro que tudo que eu estou falando aqui são números hipotéticos, tá? Existem empresas e empresas, aplicações e aplicações. Mas na minha experiência, nas últimas 5 empresas por onde eu passei, é mais ou menos isso que a gente vê.
E aí, a segunda coisa, tá, que é meio que a consequência dessa primeira que eu acabei de falar, é que, como nas empresas a gente tem um maior rendimento, vamos dizer assim, no trabalho no front do que no back, né? A demanda por desenvolvedores back-end costuma ser maior do que a demanda por front-end. Inclusive, eu fiz uma pesquisa agora há pouco, né? Pouco tempo antes de gravar esse vídeo, e lá no LinkedIn eu busquei por vagas de desenvolvedor no Brasil. Eu tentei variar o termo de pesquisa e o maior número de vagas para front-end que apareceu para mim foi de 1.133, enquanto para back-end, pessoal, esse número foi de 2.955. Né? Vocês podem ver uma oferta de vagas muito maior para back-end que de front. É claro, pessoal, que esses números não são indicadores exatos nem nada, tá? Mas é mais assim algo para dar uma ideia da proporção da demanda nesses dois universos, ok? E finalmente, galera, vamos falar um pouco sobre perspectiva de carreira, né? E nesse ponto eu vou falar para vocês que tanto uma área como na outra, as perspectivas costumam ser excelentes, tá? Principalmente quando a gente fala em crescimento. Então, realmente, na minha opinião, não existe uma diferença nesse ponto, tá? Eu acho que vai muito mais de quanto cada pessoa se esforça e se dedica à carreira, né? É claro que para quem está começando, talvez pela demanda seja mais fácil você conseguir uma vaga de júnior para back-end do que para front, mas depois que você entra numa empresa e se mantém nela, praticamente não existe diferença salarial e a visibilidade e possibilidade de crescimento é a mesma. Tá? Então eu acho que aí talvez dependa muito mais das tecnologias e das linguagens que você pega para estudar, né, e trabalhar também, do que, de fato, a frente na qual você trabalha. Enfim, pessoal, eu quero deixar assim bem claro que aqui eu não estou falando nada, tá, sobre uma frente ser melhor do que a outra, tá? As duas são excelentes, assim como, enfim, várias outras frentes, né, que a gente nem abordou aqui, né, porque para uma empresa existir e conseguir desenvolver uma boa aplicação, né, e que seja comercialmente viável, a gente precisa de várias e várias frentes, né, uma complementando a outra, beleza? E fica aqui também uma recomendação, né, para quem quer ter mais opções ainda, né, tanto na hora de começar a carreira, como de se especializar e ter uma visão mais ampla de uma aplicação, que é você ser um desenvolvedor full stack, né, ou seja, conhecer as duas frentes e fazer uma conversar com a outra. Talvez essa seja a melhor das opções, porque aí sim você vai ter uma gama maior ainda de opções, porque além, né, de poder se candidatar a vagas tanto de back-end como de front, você também meio que desbloqueia a opção de se candidatar às vagas de full stack, que não são poucas, ok? E aí é claro que isso vai exigir uma dedicação ainda maior, né, sem dúvidas, até porque a forma de programar nas duas frentes pode ser bem diferente dependendo das linguagens e dos frameworks, mas, enfim, pode valer também muito a pena. E é isso, galera. Se você ainda estiver pensando no que estudar, acho que vale a pena levar todos esses pontos em consideração, né? Pensa bastante, avalie, às vezes vale a pena entender o que você realmente gosta, o que você realmente se adapta melhor, ao invés de seguir o que todo mundo faz ou o que todo mundo fala. E seja front ou back-end, é importante ter uma estratégia em mente. Tá? Você pode, inclusive, começar por um e migrar para o outro, ou migrar para um full stack, ou até mesmo para, enfim, outra área diferente de tudo isso daí que a gente conversou hoje. Tá? Algumas decisões você só vai conseguir tomar mesmo com experiência na área e, claro, depois de experimentar uma dose das tecnologias que envolvem essas frentes, ok? E você, com qual frente você trabalha hoje? Qual está estudando ou se está decidindo ainda? Qual frente de tecnologia está pensando em estudar? Deixa aí nos comentários, bora trocar uma ideia. Eu e o pessoal que assiste o canal aqui, de repente a gente consegue até meio que dar um norte se você estiver indeciso. E claro, se quiser bater um papo mais direto comigo, eu tô nas redes vizinhas aqui nesse perfil, né? O @eu_sou_o_Rafa_Carvalho. Me segue lá, me manda um direct, mesmo que eu demore um pouquinho, eu tento responder todo mundo, beleza? E espero do fundo do meu coração que esse vídeo de alguma forma tenha contribuído com alguma ideia, né? E se contribuiu, já deixa aí seu like. E toda semana aqui no Café com o Rafa, né, tá rolando café fresquinho com um assunto sempre super relevante, é sempre bem bacana. Então, se você não quer perder nenhum desses nossos papos, já se inscreve no canal, né, se você ainda não se inscreveu, e claro, liga as notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Então valeu demais por você ter me assistido até aqui. Um abraço e uma excelente semana para você. Valeu, fui!